Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que nós temos de estar engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus pelas beneficências que Ele tem dado até nós e trago também até a presença de cada um. Nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Consagramos as nossas vidas ao Senhor, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó nesta manhã, para que possamos começar o dia de uma forma especial na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, em todo tempo nosso Deus tem sido maravilhoso para conosco. Amém? Eu quero estar convidando aos meus amados irmãos e irmãs para nós estarmos orando, clamando a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, aquilo que temos feito que não tem agradado o coração de Deus, mas tenhamos aí a oportunidade de louvá-lo, de engrandecê-lo nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que seja um tempo de bênção, que seja um tempo de nós estarmos aí em comunhão com o nosso Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus esteja aí infinitamente mais te abençoando, operando na sua vida e na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Tote, seja bem-vindo. Em nome de Jesus Cristo, Deus esteja abençoando você, sua família também. Deus esteja abençoando a todos nessa manhã. Nós estamos aqui já com quase 300 pessoas aqui. Que bênção, Que Deus esteja aí fortalecendo a cada um, derramando da sua graça, do seu poder, do seu sobrenatural. Que seja aí um tempo maravilhosíssimo na presença desse Senhor que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos tirar um tempo para nós estarmos orando, um tempo para nós estarmos falando com o nosso Deus, que Ele seja verdadeiramente tudo, na nossa vida, e nós possamos lembrar de tudo que Ele fez por nós, de tudo que Ele tem feito, e que venhamos nos doar, porque Ele se entregou por nós ali na cruz do Calvário, e eu creio que até hoje tem sido uma bênção para mim, para você, para a nossa família. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos realmente fazer tudo que estiver no nosso alcance para estarmos a cada dia, a cada instante, palestrando com o nosso Deus. Amém? Glórias ao Senhor que tudo pode. Ele é infinitamente mais na minha vida, Ele é infinitamente mais na sua vida. Nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus. Então que seja assim, realmente um tempo memorável. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido. E a tua boa mão, ó Pai, tem feito toda a diferença na minha vida, na vida do meu amado irmão. E se nós temos desfrutado, ó Pai, aleluia, de bênçãos, ó Pai, se nós temos desfrutado, ó Pai, das maravilhas, ó Pai, das beneficências, essas maravilhas e beneficências têm vindo do Senhor. Nós te agradecemos por mais um dia de vida, Pai, pelo despertar, ó Pai, nessa manhã, pelas benesses, ó Pai, que o Senhor tem aí colocado diante de nós. Nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos, ó Pai, aqui, Senhor Deus, com as nossas frontes inclinadas, ó Pai, com o nosso coração contrito diante do Senhor, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que somente o Senhor é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. E a tua palavra tem dito, Senhor Deus, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Senhor Deus, que há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aquele que é 100% homem, 100% Deus,
que foi enviado, Senhor Deus, pelo Senhor, para morrer no nosso lugar ali na cruz do Calvário. A tua palavra ainda diz, Senhor Deus, em João 3,16, que o Senhor tem amado, Senhor Deus, o mundo, ó Pai, extraordinariamente, Senhor Deus. Tem amado o mundo, Senhor Deus, com toda a tua força, Senhor Deus. Tem amado, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, ó Pai, de uma maneira impressionante, que deu o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Senhor Deus de Israel, te agradecemos pela vida eterna, Senhor Deus, pelo sangue que foi derramado, ó Pai, ali na cruz do Calvário. É o sangue que nos comprou, Senhor Deus, aleluia, que nos tirou das trevas, Senhor Deus, para trazer para a tua maravilhosa luz, Senhor Deus. Nós temos essa graça vindo, Senhor Deus, do trono do teu altar, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Opera, Senhor, na vida, Senhor Deus, aleluia, da tua amada igreja, Senhor Deus. Opera, Senhor, na vida dos teus filhos e filhas, ó Pai. Aleluia, trazendo, Senhor Deus, para cada um de nós, Senhor Deus, um novo amanhecer, Senhor Deus, cheio, Senhor Deus, da tua presença. Um novo amanhecer, Senhor Deus, onde o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Um novo amanhecer, Senhor Deus, onde o Senhor nos dará, Senhor Deus, um caminho, Senhor Deus, a seguir, Senhor Deus, que seja um caminho de perfeição. Nos desvia, Senhor Deus, de todo mal, Senhor Deus, mas que venhamos, ó Pai, trilhar, Senhor Deus, o teu caminho, pois a tua palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Não tem outro caminho a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Senhor Deus, eu louvo, eu engrandeço, eu magnifico ao teu nome. Eu digo ao Senhor, ó Deus, que nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos da tua presença. Pega, Senhor Deus, nas nossas mãos, ó Pai, e nos conduza, Senhor Deus, a um caminho, Senhor Deus, de prosperidade, um caminho, Senhor Deus, de bênçãos, um caminho, Senhor Deus, onde nós iremos louvar, engrandecer e magnificar o teu nome. Um caminho, Senhor Deus, onde, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, nós possamos, Senhor Deus, fazer com que outras pessoas, ó Pai, venham sentir melhores, ó Pai, do que são, Senhor Deus. Um caminho, Senhor Deus, onde, Senhor Deus, o cheiro, Senhor Deus, esse aroma, Senhor Deus, da rosa de Saron, ó Pai, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, refletindo, ó Pai, ou fluindo, Senhor Deus, através de nossas vidas, Pai. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós clamamos, ó Pai, nesta manhã, que seja feita a tua vontade na minha vida, na vida dos meus amados irmãos. Então, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, ó Deus, a cidade santa nas tuas mãos, ó Pai. Opera, Senhor, na vida, Senhor, de todos aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, ainda em dúvida, Pai, em relação que o Senhor, ó Deus, enviou o teu Filho, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que todos venham estar, Senhor Deus, a plena estatura de Cristo, ó Pai, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a cada amanhecer, Senhor Deus, estar louvando, engrandecendo, magnificando o teu nome. Oh Deus de Israel, a tua palavra diz, Senhor Deus, que os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida, Senhor Deus, daqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, em situação de rua, Senhor Deus, como peregrinos, ó Pai. Uns, Senhor Deus, viajam, Senhor Deus, pelos asfaltos, ó Pai. Outros, ó Pai, têm, Senhor Deus, dormidos debaixo de, Senhor Deus, de marquises. Outros, Senhor Deus, procuram, Senhor Deus, as latas de lixo, Senhor Deus, para um alimento. Outros, ó Pai, têm, Senhor Deus, catado latinhas, Senhor Deus. Um tem feito isso, outro tem feito aquilo, Senhor Deus, mas Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com um poder, Senhor Deus, aleluia, que está, Senhor Deus, ó Deus, sobre ti, Senhor Deus, como diz a tua palavra, Senhor Deus, em Mateus capítulo 28, versículo 18, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que, aleluia, nas tuas mãos, ó Pai, está todo o poder. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muda, Senhor Deus, a vida dos tais, ó Pai, transforma, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, ó Pai, faça, Senhor Deus, manifestar, Senhor Deus, a tua glória sobre essa terra, Senhor Deus, onde nós vivemos, ó Pai, onde os menos favorecidos, ó Pai, têm, Senhor Deus, passado, Senhor Deus, uma situação difícil, ó Pai, vivendo, Senhor Deus, abaixo da linha da pobreza. Assim, Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, muda a mente, muda o coração, transforma, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua glória.
Faça, Senhor Deus, com que, aleluia, venham, Senhor Deus, reconhecer, Senhor Deus, aleluia, o poder do teu nome, ó Pai, para que possam, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sair, Senhor Deus, desse local, Senhor Deus, onde tem, Senhor Deus, vivido, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, miserável, desgraçada, Senhor Deus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoe da palavra, mas que o Senhor venha, Senhor Deus, transformá-los, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, tirar, Senhor Deus, ó Deus, do uso, Senhor Deus, do tóxico, ó Pai, que o Senhor venha tirar, Senhor Deus, do uso, ó Pai, aleluia, da maconha, Senhor Deus, que o Senhor venha tirar, Senhor Deus, aleluia, os teus filhos e filhas, Senhor Deus, ó Pai, de estar comendo, ó Pai, nos lixões, ó Pai, nas latas de lixo, Senhor Deus, mas que eles venham, Senhor Deus, comer na tua mesa, assim, Senhor Deus, é a tua palavra, Senhor Deus, para com teus filhos, ó Pai, pois o Senhor diz, aleluia, através da boca de Davi, Senhor Deus, existe alguém da casa de Saul que eu venha usar de misericórdia? Disseram ali, sim, tem ali um aleijado chamado Mefibosete, que está na cidade de Lodebar, e aquele era coxo de ambos os pés e vivia numa situação dificílima. Mas Davi, Senhor Deus, envia, Senhor Deus, a sua carruagem real para estar trazendo Mefibosete até o palácio. E Davi falou: este comerá comigo todos os dias da sua vida na minha mesa. E restituiu a ele toda a herança que era de seu avô, de seus pais. Assim, meu Deus e meu Pai, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que haja restituição conforme promessa Tua na Tua palavra, Senhor Deus, que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, destruidores, o Senhor restituiria, assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, Senhor Deus, é um excelente dia, Senhor Deus, para nós estarmos recebendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, para conosco, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, muitas situações, ó Pai, tem nos aborrecido, entristecido, ó Deus, mas se vier essa restituição através do Teu Santo Espírito, das Tuas mãos potentes, ó Pai, alegrará muito o nosso coração, é uma causa na justiça, ó Deus, é uma situação, Senhor Deus, que fomos, ó Pai, aleluia, de algum modo enganados, Senhor Deus, de algum modo passados, Senhor Deus, para trás, mas o Senhor, ó Deus, é quem verdadeiramente, Senhor Deus, tem olhado, Senhor Deus, para a vida do teu servo, assim conforme olhou para a vida de Mefibosete, Senhor Deus, e agora, Senhor Deus, aleluia, ele não mais está rastejando pelas cidades, aleluia, de Lodebar, mas está, Senhor Deus, sentado à mesa do palácio, ó Pai, comendo na mesa do rei. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trata, Senhor Deus, os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, aleluia, com beneficências, ó Pai, com um carinho, Senhor Deus, com, aleluia, tuas mãos estendidas, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, para estar curando, transformando, ó Pai, fazendo infinitamente mais. Cuida, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, numa situação de depressão, Senhor Deus, numa situação, Senhor Deus, de mal, Senhor Deus, da mente, Senhor Deus, ó Deus, doentes psicologicamente, e tem estado, Senhor Deus, nos manicômios, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é Deus quem restaura, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, nessa manhã, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, nós clamamos, no Teu nome, Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com poder e com grande glória, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de cada um dos Teus, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que cada um deles, ó Pai, venha, Senhor Deus, no Teu precioso nome, ó Pai, está sendo restaurados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que a mente, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, ser regenerada, Senhor Deus, assim diz a Tua palavra, Senhor Deus, oxigenada, Senhor Deus, para que possam, Senhor Deus, no Teu nome, ó Pai, aleluia, voltar, Senhor Deus, ao seio, Senhor Deus, de sua família, Pai, para que possam, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ser uma bênção, Senhor Deus, na Tua presença. Assim, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, assim eu clamo, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Trabalha, Senhor Deus, também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nas maternidades, ó Pai, onde, Senhor Deus, mães, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, chegada a hora, Senhor Deus, de dar a luz aos seus filhos, muitas vezes, ó Pai,
aleluia, Senhor Deus, as maternidades estão cheias, ó Pai, e elas ocupam, Senhor Deus, lugares nos corredores, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, outras, ó Pai, precisam, Senhor Deus, passar por cesarianas, ó Pai, outras, ó Pai, estar, Senhor Deus, passando, Senhor Deus, por uma eclâmpsia, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus de Israel, é aquele, Senhor Deus, que visita, o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que manifesta, Senhor Deus, a Tua glória. Então, nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu louvo, eu engrandeço, eu magnifico ao Teu nome, Senhor Deus, e clamo ao Senhor para que o Senhor venha, Senhor Deus, com poder e glória, Pai, entrar, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, do Teu filho e da Tua filha, Senhor Deus, e fazendo, Senhor Deus, com que eles, ó Pai, venham, Senhor Deus, no Teu poderoso nome, ó Pai, ver, Senhor Deus, a Tua glória sendo manifesta, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que seja um tempo, aleluia, em que venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, a Tua glória, Senhor Deus, agindo, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, aleluia, de cada um dos Teus filhos, ó Pai, manifesta, Senhor Deus, com poder, Senhor Deus, manifesta com glória, Senhor Deus, entra, Senhor Deus, com as providências, ó Pai, na vida daquele que tem orado comigo, ó Pai, na vida, Senhor Deus, daquele que tem estado sensível, ó Pai, na voz do Teu Santo Espírito. Mas nessa manhã também, Senhor Deus, colocamos, ó Pai, um pastor Carlos Wesley, ó Pai, que está em recuperação, Senhor Deus, da enfermidade, Senhor Deus, que ele foi cometido também, Senhor Deus, a pastora Edna, Senhor Deus, toma ela nas Tuas mãos, ó Pai, missionária diva, Senhor Deus, ó Deus, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, a Elaine nas Tuas mãos, ó Pai, também, Senhor Deus, a Valentina, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, da dona Clecia, do Senhor José, aleluia, Senhor Deus, da irmã Aline, Senhor Deus, também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, sobre a vida, Senhor Deus, do Senhor Geraldo, ó Pai, também, Senhor Deus, do pastor Márcio, ó Pai, visita e guarda, Senhor Deus, protege, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Trata, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, da Jaqueline, minha sobrinha, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que ela, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, estar melhor diante da Tua presença, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, restaurá-la, Senhor Deus, para a honra e para a glória, Senhor Deus, do Teu poderoso nome. Também, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, para aqueles, ó Pai, que estão acamados, ó Pai, aleluia, em seus lares, ó Pai, acamados, ó Pai, aleluia, nos leitos hospitalares, também, Senhor Deus, em cadeiras de rodas, ó Pai, nas macas, ó Pai, ó Deus, usando muletas, o Senhor é Deus quem visita, Senhor Deus, as UTIs, os CTIs, ó Pai, faça, Senhor Deus, aleluia, verdadeiramente, Senhor Deus, o Teu sobrenatural, o Teu impossível, ó Pai, um milagre, Senhor Deus, venha acontecer na vida, Senhor Deus, daquele que tem clamado, não com a sua voz, ó Pai, não, Senhor Deus, com o bubiciar, Senhor Deus, dos seus lábios, Senhor Deus, mas muitos têm clamado através das suas lágrimas, Pai, através do seu choro, ó Pai, através dos seus pensamentos, porque não aguentam nem mais, Senhor Deus, pronunciar uma palavra, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que a Tua mão potente esteja nos cobrindo nessa manhã, fazendo com que nós venhamos receber do Senhor a cura, Pai. Lava, esteja lavando, Senhor Deus, encarecidamente, assim nós te pedimos, esteja remindo, transformando, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu poderoso nome. Cuida também, Senhor Deus, daqueles, Senhor Deus, que têm passado, ó Pai, por situações dificílimas, Pai, procurando, Senhor Deus, uma porta de emprego, Senhor Deus, para que possa levar, Senhor Deus, o mantimento até sua mesa, Senhor Deus, até sua geladeira, até sua despensa. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, pois tem, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, passado uma dificuldade tão grande, ó Pai, o telefone não para de tocar, Senhor Deus, a respeito de cobrança, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, assim o Senhor venha dar, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, encarecidamente, pois a Tua palavra no Salmo 127 diz, Senhor Deus, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, assim, Senhor Deus, a responsabilidade, Senhor Deus, é toda Tua, Senhor Deus, ó Deus de Israel, de nós estarmos, ó Pai, tendo, Senhor Deus, o que comer, o que beber, pois o Senhor, quando tirou, Senhor Deus, o Teu povo ali, Senhor Deus, do Egito, ó Pai, e trouxe ao deserto, ó Pai, não tinha como plantar, não tinha terra fértil, Senhor Deus, mas um maná caía do céu com o Teu sobrenatural, a água, Senhor Deus, ela brotava da rocha, Pai, assim, Senhor Deus, sobre o Teu sobrenatural, também, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, os calçados
cresciam no pé, aleluia, à medida que as crianças cresciam, também crescia o calçado, Pai, se conservava, Senhor Deus, novos, ó Pai, porque, aleluia, tudo era feito, Senhor Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, e nós cremos, ó Pai, que nos dias atuais em que estamos vivendo, ó Pai, também, Senhor Deus, nada mudou, a Tua operação continua, Pai, assim, Senhor Deus, nós desejamos ver, Senhor Deus, o Senhor agindo, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de cada um dos Teus filhos, pois, Senhor Deus, quando o sol era escaldante, Senhor, vinha, Senhor Deus, como uma brisa fresca, Senhor Deus, a nuvem, Senhor Deus, que estava sobre o arraial de Israel, era o Senhor. Assim também, Senhor Deus, durante a noite, quando muitas vezes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a temperatura chegava, Senhor Deus, abaixo de zero, o Senhor vinha com uma coluna de fogo, ó Pai, além de iluminar, aleluia, o arraial de Israel, o Senhor os aquecia. Assim, meu Deus, meu amado Deus, eu louvo, eu engrandeço, eu magnifico ao Senhor e coloco, aleluia, nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, clamando ao Senhor para que o Senhor venha, Senhor Deus, entrar, Senhor Deus, com providências, ó Pai, fazendo com que nós venhamos, ó Pai, ultrapassar, Senhor Deus, os obstáculos, ultrapassar os limites, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que muitas vezes tem nos limitado, Senhor, de estar, Senhor Deus, indo muito mais além. Então, nessa manhã, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço e magnifico o Teu nome. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, das famílias, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dos matrimônios, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que haja, Senhor Deus, famílias sadias, ó Pai, na Tua presença, que haja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, alegria dentro do lar, Senhor Deus, que toda promiscuidade, ó Pai, toda lascívia, Pai, toda e qualquer situação, Senhor Deus, que desagrada o Teu coração, esteja caindo por terra. Assim, Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, que sejamos uma bênção, Senhor Deus, na Tua presença. Louvemos e engrandecemos o Teu nome nessa manhã. Assim, ó Deus, seja o Senhor conosco, seja o Senhor com Teus filhos e filhas, para a honra e glória do Teu poderoso nome. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, aos meus amados irmãos, que Deus esteja aí falando infinitamente mais. Salete Silva, seja bem-vinda nessa manhã, seja bem-vindo também o Eliseu, também nessa manhã, que Deus esteja abençoando a nossa diaconisa da Célia. E Holanda, seja bem-vinda no nosso meio, que Deus te abençoe. Também Maria Iribarra, né, que é a Karen Iribarra, que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja abençoando todos os meus amados irmãos e irmãs, que sejam todos bem-vindos, que nós possamos aí ver a glória de Deus operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão ouvindo aí, né, o barulho do helicóptero, né, voando, sobrevoando aqui por cima onde nós estamos aqui. A gente está ouvindo também situações de tiros, são operações que têm acontecido aqui no local onde eu moro, Cascadura. Então, nós oremos para que nossos amados irmãos e irmãs venham estar aí sendo abençoados, cuidados pelo Senhor, que o Senhor venha dar livramento no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos estar sendo aí, como eu posso dizer, blindados, né, pelo Senhor. As casas dos nossos amados amigos e irmãos estejam sendo cuidadas aí pelo Senhor, que Deus esteja aí movendo, né, as águas, né. A nossa diaconisa da Cília está dizendo que é a Serrinha Madureira, né, mas o barulho é bem próximo, né. A situação é realmente assim caótica, né, na região que nós moramos, tanto Cascadura, Madureira, Piedade, Campinho, são regiões aqui adjacentes e tem estado realmente uma situação assim muito terrível. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel há de nos abençoar, há de fazer toda a diferença na vida de cada um dos meus amados irmãos. Amém? Então, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação que pastor Carlos faz todos os dias. Seja bem-vindo aí, meu amado irmão José Vidal também, Edinalva Rocha. Seja bem-vinda no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Papai do Céu esteja aí
fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, amém? Então sejam todos bem-vindos. Então é uma programação que o pastor Carlos aí tem feito já muito tempo, mais de 3 anos, né? Desde o começo da pandemia nós começamos aí com esse trabalho e é um trabalho que tem dado frutos, né? Todos os dias de manhã nós estamos aí aproximadamente com quase 3.000 almas pelo Kawai, pelo Facebook, pessoas aí que têm verdadeiramente ouvido a palavra do Senhor. E diz a palavra de Deus, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir essa palavra maravilhosa, amém? Glórias a Deus. A Ingrid está dizendo assim: bom dia, pastor, faça uma oração para o meu marido. Tudo ele só elogia o patrão dele dentro de casa. Então ela está dizendo que tudo ele só elogia o patrão dele dentro de casa. Deve ser isso, né? Ele esquece da esposa e do filho. Só parece que ele fica babando o patrão. Ah, Deus de Israel, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, a Ingrid, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, toma o seu relacionamento, ó Pai, matrimonial, esteja abençoando a tua filha, Senhor Deus, trabalha no coração desse marido, para que ele possa, Senhor Deus, ter olhos, Senhor Deus, para sua esposa, seus filhos, sua casa. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, faça, Senhor Deus, infinitamente mais o que está no coração da tua filha, Senhor Deus, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, Ingrid. Deus esteja abençoando a sua casa e todos os seus, em nome de Jesus. Amém? A Yolanda está dizendo assim: Deus abençoe a sua família. Aleluia, a sua vida. Deus abençoe você também, minha amada irmã. Esteja derramando da sua glória aí sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus. A Salete Silva está aqui conosco também. Ela diz: como você se chama? Eu me chamo Carlos. Eu sou o pastor Carlos, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascaduras, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação também é sempre às 7h30, aleluia, com o pastor Carlos Salles, idealizador dessa obra e também responsável, pastor vice-presidente da Igreja Efraim, e o pastor presidente é o nosso pastor Márcio da Silva. E a sua esposa, ela é missionária Núbia Guzmão. Nós temos aí um imenso prazer de estar trabalhando para o Senhor. E hoje nós vamos estar trabalhando um texto que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E a reflexão, a Era dos Mártires, né? Nós temos lido aí um livro de John Fox, e é um livro que fala a respeito dos mártires da igreja. O pastor Carlos, ele sentiu no coração, pelo Espírito Santo de Deus, de estar trabalhando isso para nós vermos o quanto as pessoas sofreram para que nós tivéssemos esse evangelho diante de nós, as Sagradas Escrituras, para nós valorizarmos. Para você ter uma ideia, se nós torcêssemos a Bíblia, tivesse condições de torcer a Bíblia saía sangue de tantas pessoas que morreram por causa desse evangelho, de tantas pessoas que deram a sua vida em prol desse evangelho. As pessoas odeiam tanto esse evangelho que o simples fato de você dizer que é cristão, eles o degolavam, eles matavam, eles jogavam para as feras, eles colocavam em grades incandescentes de fogo para que as pessoas fossem queimadas. Muitos, amados irmãos, passaram anos e anos a fio, preso em masmorras. Quantas situações terribilíssimas aconteceram com os nossos amados irmãos no passado, principalmente 11 dos discípulos do Senhor Jesus Cristo passaram pelo fio da espada, daqueles originários, né, que Jesus chamou com sua própria voz, e depois outros mais, conforme foi crendo, né, através do poder do Espírito Santo de Deus. E a gente vê que verdadeiramente nós temos aí
uma base, conforme diz o livro dos mártires, né? Que em Jerusalém, a Terra Santa, né? Ela por si só ali, cada passo que você pisa tem ali um irmão enterrado na Terra Santa por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor diz no capítulo 37 de Ezequiel que eu creio, meu amado irmão, conforme está escrito aqui também em 1 Coríntios capítulo 15, né? O Senhor, ele fala que os mortos, eles ressuscitarão primeiro, eles encontrarão com o Pai em primeiro lugar. E esses mortos, meu amado irmão, através da voz do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles se levantarão no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eles vão se formarem um grande exército. É mais ou menos parecido com Ezequiel 37. Não estou aqui, é só uma alusão, não é uma afirmação a respeito de Ezequiel capítulo 37. Mas, parecidamente, o Senhor dará ordem e diz a palavra do Senhor que os mortos, eles se levantarão primeiro. Na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz que os mortos, eles se levantaram dos túmulos e entraram na cidade santa. Aqui em Ezequiel, mas antes eu quero falar com a nossa amada irmã Edinalda Rocha, está dizendo assim: aproveita para elogiar o patrão do seu esposo também. Ingrid, continue empregado em nome de Jesus. Amém, Ingrid? Deus esteja te abençoando aí. A Ramile também, Victória, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. E Deus esteja abençoando a todos também. Eliseu, seja bem-vindo. Então, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Está falando de ossos secos, de pessoas que morreram, de pessoas que não tinha mais carne, de pessoas que estavam ali, quem passava falava assim, já era, né? E ali aconteceu, no versículo 3, e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Uma pergunta que Deus faz para Ezequiel. E eu disse, Ezequiel: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse o Senhor de Israel, o Deus que tudo pode: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Eu estou todo arrepiado aqui. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Que maravilha, meu amado irmão, minha amada irmã. No versículo 7, então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia o espírito neles. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. Diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, e o espírito assopra sobre estes mortos, para que vivam. E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um grande exército em extremo. Então me disse: filho do homem, estes são todos, aleluia, toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram, e pareceu, aleluia, pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Profetiza
E diz, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Assim o meu Deus, aleluia, ele profetizará sobre as sepulturas naquele grande dia. E diz que todo corpo, aleluia, corruptível, ele se transformará em um corpo glorioso, incorruptível. Assim é o nosso Deus, ele tem poder para todas as coisas, amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, também a minha amada irmã Noemi Souza, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus esteja te abençoando, fazendo muito mais na tua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, também Vera Lúcia, seja bem-vinda também Duda, todos sejam bem-vindos aí nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Também em 1 Coríntios, capítulo 15, é um texto, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, ele tem aí falado daquele grande, glorioso dia, para a minha vida, para a tua vida, e eu quero compartilhar com os amados irmãos, logo lá no finalzinho do texto, do 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas o primeiro, aleluia, não é o espiritual, senão animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também trouxemos a imagem do celestial. E agora digo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Mas a graça de Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão naquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então nosso trabalho não é vão, nós seremos transformados com um corpo glorioso na presença desse amado Senhor que tudo pode. Amém? Então que seja um tempo de bênção, um tempo de entrega, um tempo de nós estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Eu quero aqui trazer mais um pouquinho do livro dos mártires. Assim, a gente fica um pouquinho maçante, né? Mas eu quero compartilhar com os amados irmãos, porque é importante para a igreja saber o quanto os nossos amados irmãos sofreram no passado, o quanto eles padeceram. John Fox diz que, logo na introdução do livro, que isso aqui não é uma historicidade, mas é uma denúncia do que fizeram com os nossos amados irmãos no passado. Então, a perseguição do meado do século V ao final do século VII. Porém, foi constituído pregador por Cirilo, bispo de Alexandria, que se achava bem formalizado com as suas virtudes antes de designá-lo a pregar. Quando Cirilo morreu, a sede de Alexandria estava ocupada por Discoro, um
inventarado inimigo. É isso mesmo, inventerado inimigo da maioria e da família de seu antecessor, condenado pelo concílio de Calcedônia por haver abraçado os erros de Eutico. Foi disposto então, com a aprovação do imperador Protério, foi escolhido para preencher a vaga. Isso ocasionou uma perigosa rebelião, pois a cidade de Alexandria achava-se dividida em duas facções. Uma defendia a causa do interior prelado, a outra a do novo. Em um dos montins, os eutiquianos decidiram lançar a vingança contra Protério, que fugiu da igreja em busca de refúgio. Porém, na sexta-feira santa do ano 457 d.C., uma multidão deles entrou na igreja e assassinou barbaramente o prelado. Arrastaram-lhe o corpo pelas ruas sob gritos e insultos, queimaram-no e espalharam sua cinza pelo ar. Hermenegildo, filho mais velho de Leovigildo, rei dos godos na Espanha, era ariano, mas converteu-se à fé genuína através da sua esposa Ingonda. Quando o rei soube que o filho mudara sua posição religiosa, privou-o de seu posto em Sevilha, onde era governador, e ameaçou matá-lo caso não renunciasse à fé que abraçara. O príncipe, para evitar que o pai cumprisse as suas ameaças, adotou uma posição defensiva e muitos conservadores declararam-se ao seu favor. O rei, exasperado diante deste ato de rebeldia, começou a castigar todos os autênticos cristãos que suas tropas podiam prender, e desencadeou assim uma severa perseguição. Ele mesmo empreendeu uma busca ao filho à frente a um poderoso exército. O príncipe refugiou-se em Sevilha, de onde logo fugiu, mas foi preso em Azieta e mandado de volta a Sevilha, carregado por cadeias. Na festa da Páscoa, recusou receber a Eucaristia das mãos de um bispo ariano, o que muito encolarizou o rei. Ele ordenou que seus guardas despedaçassem o príncipe, o seu próprio filho, o que cumpriu com todo o rigor no dia 13 de abril de 586. Terrível, isso depois de Cristo. Martim, bispo de Roma, nasceu em Todi, na Itália. Tinha uma inclinação natural à virtude e seus pais educaram admiravelmente. Opôs-se aos hereges monotelitas, protegidos do imperador Heráclio, e por isso foi condenado em Constantinopla, onde, nos lugares mais frequentados, foi exposto a mofar. Arrancaram-lhe todas as marcas de distinção episcopal e tentaram-no com maior escárnio e severidade. Depois de ficar alguns meses no cárcere, Martim foi enviado a uma ilha a certa distância e ali despedaçado em 655 d.C. João, bispo de Bérgamo, em Lombardia, era um erudito e um bom cristão.
exerceu todos os esforços possíveis para retirar da igreja os erros do arianismo e uniu-se nesta santa obra a João Bispo de Milão. Teve grande êxito contra os hereges. Por isso, foi assassinado no dia 11 de julho de 683 d.C. Killen nasceu na Irlanda e recebeu de seus pais a educação piedosa e cristã. Obteve a licença da Igreja de Roma para pregar aos pagãos em Francônia, na Alemanha, em Württemberg. Converteu o governador Gosbergo, cujo exemplo foi seguido pela maior parte do povo durante os anos seguintes, quando Killen persuadiu Gosberto de que seu matrimônio com a viúva de seu irmão era pecaminoso. Esta fez com que o depositassem, ou melhor dizendo, fez com que decapitassem. Era um ano de 689 d.C. É assim que os opositores, dos hereges, daquilo que é errado, daquilo que não edifica a fé cristã. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, tem acontecido no Brasil. Muitas vezes a gente fala, não tem nada a ver. E Cristo fala comigo e fala contigo assim, preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. O pecador, um dia ele pode se converter, mas o pecado Deus não ama. E as consequências do pecado, elas ficam, a gente precisa entender. Eu tenho um texto, sempre que posso leio esse texto. E eu quero compartilhar com os meus amados irmãos. Quando a gente tem a fé cristã, nós não podemos compactuar com o erro. O Senhor, ele diz que aquele que compactua com o erro é um com ele. Então, aqui em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, a idolatria e a depravação dos gentios. 1:18 em diante. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade por injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus próprios corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. No versículo 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até mesmo as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da sua natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. No versículo 28, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contendas, enganos, malignidades, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe,
nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que praticam tais coisas, mas todos aqueles que consentem que eles fazem, aquilo que está diante dos olhos. Então a gente olha, esse servo do Senhor, ele morreu, porque ele disse, olha, você está com a esposa do teu irmão, isso é pecado contra Deus. E ela o incitou para que ele o decapitasse. Matar um servo do Senhor não apaga o teu pecado. O teu pecado não está somente diante dos olhos do homem, mas o teu pecado está diante dos olhos de Deus. O Senhor, ele fala em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que o Senhor, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. No versículo 13 ele diz: não há criatura alguma diante dele, antes todas as coisas estão nuas, patentes aos seus olhos, aos olhos daquele que você tem de tratar. É isso que ele está dizendo. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Nós vamos tratar com Deus naquele precioso dia, naquele grande dia, nós compareceremos diante da presença do Pai. Não tem para onde correr, não tem para onde você fugir. Nós estaremos diante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem para onde correr. Então, meu amado irmão, o Senhor, ele está de braços abertos para nos receber. O Senhor, ele está de braços abertos para perdoar as nossas magnanimidades. Mas ele quer que nós venhamos verdadeiramente ser lavados, remidos pelo seu sangue. Quando nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós estamos aptos a entrar na Jerusalém celestial. Então, Deus, ele tem prazer na minha vida, ele tem prazer na tua vida, mas ele está de braços abertos para que venhamos confessar que ele é o Senhor, que ele é o Deus que tudo pode. Conforme nós temos sempre falado a respeito, não há outro intercessor a não ser Jesus Cristo. Está aí em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é um único intercessor. Então nós devemos ir até ele e falar: Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha vida, perdoa tudo que eu tenho feito que não tem te agradado. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Marcos Souza, ele está dizendo: me ensina a orar, pastor. Oh, meu filho, nós vamos estar orando a cada dia, e eu creio que através das nossas orações, o meu amado irmão Marcos Souza, ele vai aprender a orar. A oração é um falar com Deus, né? A nossa oração, quando nós falamos com Deus, Deus, ele está presente, né? Ele diz: fecha a porta do teu quarto, fala do teu pai em secreto, e ali no teu secreto, o teu pai, ele te ouvirá. Então, a oração é um falar com Deus. Amém, Márcio? Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Cristo esteja contigo, que esteja contigo também, Marcos. Você vai aprender a orar em nome de Jesus Cristo, amém? Nossa irmã Nilza Isabel também, ela pede oração, nós vamos estar orando, nós vamos estar terminando essa live já. Desde já eu quero agradecer, né, essa massa de pessoas aqui. Nós estamos com mais de 2.500 pessoas, são assim, muitas pessoas, e nós louvamos e engrandecemos o nome do nosso Deus, amém? Que Deus esteja abençoando também a Nu Genaro, que Deus esteja aí operando, né, na sua vida. Ela está perguntando: de onde fala? Se eu falo do Rio de Janeiro, amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando a todos nessa manhã, que seja um tempo aí, uma quarta-feira de vitória para todos, né?
Quero dizer aos meus amados irmãos que amanhã nós temos sala de oração que vai ser na Igreja Cairós, amém? Na Igreja Cairós, aqui pertinho da Rua do Sulto. Nós vamos estar aqui falando com Deus. Ela é Rua do Sulto com Clarimundo de Melo, final da Clarimundo de Melo, porque a Clarimundo de Melo ela termina aqui na Rua do Sulto. Então, os nossos amados irmãos, nós vamos estar aqui na Igreja Cairós, logo em frente ao ponto do ônibus. Nós estaremos reunidos ali para louvar, para engrandecer e magnificar o nome do Senhor. Eu peço a presença de todos os meus amados irmãos para que estejamos ali orando pela nossa comunidade, clamando a Deus para que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre as nossas vidas. As orações são as de sempre pelos nossos amados irmãos, que Deus esteja abençoando a todos e derramando da sua graça, da unção do seu Espírito. Eu agradeço a todos os meus amados irmãos, então, pela essa presença maravilhosa aí nessa manhã. Que Deus esteja abençoando a todos. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus de Israel. Nós oramos assim, Senhor, te pedindo, Senhor, sobre a vida do Marcos. Ensina, Senhor, o Marcos a orar. O Senhor tem aí o prazer na vida do nosso amado irmão Márcio Santos, né? Ou melhor dizendo, Márcio Souza. Que Deus esteja o abençoando. Também esteja indo, Senhor, de encontro, Senhor, a nossa amada irmã Nila Isabel. Que o teu Espírito Santo esteja indo, Senhor, até a tua filha, Senhor, operando, Senhor, maravilhosamente. Em nome de Jesus Cristo, também não podemos deixar, Senhor, de apresentar ao Senhor essas mais de 2.500 pessoas, ó Pai, que têm, Senhor, estado nessa manhã conosco, ó Pai. Nem que esteja, Senhor, passando por aqui, Senhor, dando uma olhada, Senhor, mas nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que aquele momento, Senhor Deus, aquele lápis de memória, Senhor Deus, foi que o Senhor fez com que Nabucodonosor, Senhor Deus, ele voltasse, Senhor Deus, ao seu palácio, Senhor Deus, assim, ó Deus, nesse lápis, aleluia, de memória, Senhor, nós possamos, ó Pai, nessa manhã também, Senhor Deus, ver a tua glória, Senhor Deus, ver as tuas mãos poderosas agindo, Senhor Deus, com poder, Senhor Deus, na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, fazendo com que eles, ó Pai, venham vencer, Senhor Deus, os obstáculos, ó Pai, fazendo com que eles venham vencer, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, que não procede do Senhor, que sejamos uma bênção, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a nos ajudar, Senhor Deus, a transpor as barreiras, abre o nosso entendimento, Senhor Deus, coloca alegria no nosso coração, Senhor Deus, que nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos hoje e sempre, e todos digam amém e amém. Um abração aí do pastor Carlos, a todos os meus amados irmãos e irmãs, esteja aí recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. É um prazer muito grande o pastor Carlos está junto com vocês. Agora o pastor Carlos vai se arrumar para ir trabalhar, né? Tem lá uma casa que o pastor Carlos acabar de pintar, e Deus está aí nos abençoando, Deus está aí fazendo infinitamente. Nós temos aí agradecido a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? A paz do Senhor.